Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre batimentos, que é uma característica de interferência entre duas ondas que têm frequências ligeiramente parecidas. Para introduzir esse assunto, vamos começar por uma simulação. Aqui nós temos duas ondas de mesma frequência que estão superpostas. Então estão aqui as duas. Tem uma vermelha e tem uma aqui que é violeta. Então essas duas ondas, elas geram uma onda resultante, que é essa aqui, ó. Então é uma onda, ocorre aqui uma interferência construtiva. Essas duas ondas, elas interferem construtivamente, gerando essa onda resultante. Agora, eu vou alterar ligeiramente a frequência de uma dessas ondas. Essa onda violeta, que tem uma frequência de 0,40 Hz, a vermelha também tem de 0,40 Hz. Eu vou aumentar para 0,41 Hz. Então, ó, vou aqui passar para 0,41 Hz. Olha só, elas começam coincidentes e à medida que eu vou aumentando aqui a posição, elas vão se descoincidindo. Olha o que acontece com a onda resultante. Ela começa então com uma amplitude muito alta, porque elas ainda estão coincidentes, e depois a onda resultante vai diminuindo, até que vai chegar a um ponto. Nesse ponto aqui, olha o que acontece. A crista da onda vermelha vai interferir com o vale da onda azul. Então isso vai, ó, gerar aqui um ponto nulo. Então, ou seja, ela começou com uma amplitude muito alta e vai diminuindo até chegar nesse ponto. A partir daqui, o processo ele volta com a amplitude aumentando. Então ela vai aumentar, até chegar no seu máximo e diminuir. Então, a onda resultante vai ficar aumentando a amplitude e diminuindo, aumentando e diminuindo. Vamos aumentar um pouquinho mais a frequência, aqui para 0,42 Hz. Ou seja, agora é uma diferença de 0,02 Hz. Olha a onda resultante. Aqui a gente já começa a perceber a amplitude aumentando e diminuindo. Vou aumentar mais um para 0,43 Hz, ou seja, uma diferença agora de 0,03 Hz entre as duas ondas aqui. Então, olha, nós já percebemos essa característica que ela vai diminuindo e aumentando, diminuindo e aumentando. Isto é chamado de batimento. Vamos falar mais um pouco sobre esse comportamento dos batimentos. Então, como a gente viu, ondas que têm frequências parecidas, elas geram esse comportamento. Isso aqui está acontecendo com uma onda transversal. Ele aconteceria também com uma onda longitudinal, como é o caso do som? Sim, acontece. Olha só, vamos pegar essas duas situações que temos aqui um conjunto de um diapasão com uma caixa amplificadora, uma caixa de ressonância. Então, esses dois conjuntos, eles têm uma frequência ligeiramente diferente. Olha o que acontece, os dois estão emitindo a onda. Vamos pegar esse ponto aqui, que os pontos, as regiões de compressão, elas estão interferindo de maneira que aqui vai ser o ponto que vai ter a maior amplitude. E aí elas começam a sair de sincronia, de fase, chega num ponto que elas voltam aos seus pontos de compressão, eles ficam novamente em uma interferência construtiva. Então, olha só, esses dois pontos aqui, temos aqui as regiões de maior intensidade nessa interferência. E aqui é o ponto maior e vai diminuindo até chegar no seu menor valor e depois volta a aumentar. Então, com as ondas sonoras também ocorrem batimentos. Eu vou expor ainda de uma outra maneira aqui com as ondas longitudinais. Eu coloquei uma numeração aqui de 1 a 4 e vou repetindo, de 1 a 4. Aqui eu coloquei de 1 a 3
e repetir. Eu marquei em amarelo todos os números uns. Então, ó, aqui só está marcado os números uns. Olha o que acontece. Eles começam os dois números uns superpostos. Então, essa superposição aqui vai ser o seu máximo de amplitude. Depois elas começam a sair de sincronia até chegar num ponto em que elas retornam aqui, ó. Então, esse ponto é, de novo, um ponto de máximo. Aqui é um outro ponto de máximo, aqui é um outro ponto de máximo. E o ponto de mínimo é entre esses dois pontos, é o ponto médio entre esses dois pontos de máximo, bem aqui. Então, isso é um batimento. Vamos ver como que nós escutamos um batimento. Então, se tiver uma pessoa recebendo duas frequências próximas, como que ela vai escutar? Então, vamos ver como que isso ocorre. Como que a pessoa escuta. Eu vou começar colocando uma só frequência, de 440 Hz. Coloquei uma de 440 Hz, agora eu vou colocar uma outra de 440 Hz. As duas têm a mesma frequência. Agora eu vou aumentar, nessa onda azul, vou aumentar para 441 Hz. Olha como é que vocês vão escutar. Vou aumentar para 442 Hz. Isso é um batimento. Ó, a diferença de 2 Hz entre as duas. Vou aumentar ainda, para agora uma diferença de 3 Hz. Aumentar para 4 Hz. E para 5 Hz. Interessante, né? Então, agora vem uma questão. Você perceba que o som tem uma frequência. Ele fica oscilando no seu máximo e mínimo. Tem uma frequência que é a frequência do batimento. Quanto vai ser essa frequência do batimento? A frequência de um batimento é simplesmente a subtração entre as duas frequências. Coloquei aqui em módulo porque vai ser sempre o valor positivo que nós vamos pegar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a frequência do batimento são 5 Hz. Olha só. Ele vai oscilar 5 vezes por segundo. É difícil perceber, né? Vamos colocar então agora para 1 Hz. A cada 1 segundo você vai escutar a frequência. Ó, então aqui é uma diferença de 441 Hz menos 440 Hz. 1 Hz. Você vai perceber que o batimento vai ser de 1 Hz, ou seja, vai ser 1 ciclo por segundo. Perceberam que é 1 ciclo por segundo? Vou passar aqui então para 442. 442 menos 440, 2 Hz. Vamos ver se você percebe que ele vai seguir 2 ciclos, 2 máximos a cada segundo. Olha só. Interessante, né? Vou colocar aqui o último exemplo para 3, ver se você percebe que vai ser repetido 3 vezes por segundo. Então, a frequência do batimento é essa subtração.